Deixa eu mostrar alguns pontos importantes que você não pode pular. Primeiro, quando você for fechar, você precisa definir e mostrar, fazer com que o cliente entenda claramente qual é o escopo do trabalho. Então, o escopo do trabalho é o seguinte: olha, cliente, você tem um problema A, eu vou instalar o software tal, B, entendeu? E depois você vai estar com o resultado C. Então, o escopo não é só você falar o meu sistema, o que eu faço. Não. O escopo é o escopo do cenário do cliente. Cara, o cenário do cliente era: eu era assim, você fez isso para mim e eu fiquei desse jeito, né? Então, o que a gente tem que fazer no escopo? A gente tem que dizer: olha, hoje você está assim, né? Você vai dizer o antes. Depois eu vou executar esse meu plano aqui, que é o meu serviço, meu sistema, minha solução. E depois você vai ficar desse jeito aqui. No caso, é o cliente com o problema, depois o meu serviço, minha solução, e o cliente com o resultado que ele quer. Outro ponto importante, que é muito importante, você não pode faltar. Você tem que botar um prazo e um cronograma. Serviço é intangível, né? Por exemplo, eu montei um escritório. Realmente montei, mandei pintar a parede, mandei instalar a split, montei um escritório para poder trabalhar de home office. E nesse escritório, eu chamei uma pessoa para poder fazer a obra do ar-condicionado. Então, o cara que veio fazer a obra, eu virei para ele e falei: cara, é o seguinte, essa aqui é o escritório e eu queria botar um ar-condicionado aqui. Tem que ser ar de janela ou pode ser ar split? Como é que é aqui? E ele falou: Ronald, isso depende. Depende do quadro de luz. Porque eu também sou eletricista e eu tenho que ver se tem passagem e tal, não sei o quê. Tipo, isso não me ajuda em nada, eu como cliente. Então, quando eu estava conversando com ele, e ele já falando isso, eu já pensei: ih, cara, ferrou. Porra, então eu vou ver aqui para ver se dá e tal. O cara já começou a botar uma opção de dificuldade. A minha experiência como cliente já foi ruim logo de cara. Mas beleza, aí ele veio aqui. Quando ele veio aqui, ele olhou tudo e falou assim: ó, oh, Ronald, eu acho que dá, deixa eu olhar o quadro, olhou a passagem, olhou tudo, não sei o quê. Aí minha experiência foi melhor. Porque ele falou assim: Ronald, dá sim, vou precisar comprar esse material, você pode comprar o ar split e eu começo o trabalho na próxima segunda-feira. Aí, beleza, né? Eu começo o trabalho na próxima segunda-feira. Nessa hora eu pensei, eu falei: porra, então por que que tu no telefone tu falou uma série de dificuldades, né? Tipo, jogou palavras ao vento, só se queimou. Porque não precisava. Ele poderia falar: Ronald, tudo bem, eu vou no local. E chegar no local, ver e me falar o que é realmente. Mas tudo bem. Beleza. Aí eu falei: fechou. Aí eu falei: cara, que dia que você começa? Ele: segunda-feira. Que dia que tá pronto? Ele falou: ó, eu acho que pode estar pronto na terça, talvez na quarta, talvez na quinta. Aí eu pensei: porra, não ajudou muito, né? Mas mesmo assim contratei ele. Então o que eu quero te mostrar aqui? Quando você vende um serviço, a maneira que o comprador tem de mensurar a entrega do serviço é com cronograma. O que ele deveria ter feito? Deveria ter falado: Ronald, é o seguinte, na segunda-feira eu começo, na quinta-feira já vai estar com o teu área split instalado e tudo funcionando. Era só isso que eu precisava saber. Então, quando você vende serviço, a forma de você tangibilizar um entregável de serviço é com cronograma. É você dizer: olha, no dia tal, você vai ter o seu software, seu SaaS funcionando, com todo mundo usando, todos os seus funcionários treinados e ele funcionando já na sua empresa. O cronograma serve para você criar uma concretude na cabeça do cliente. Por exemplo, se eu vou comprar um iPhone, um produto aqui, um celular, eu já vi a foto do iPhone no site, eu já vi no comercial, eu posso ir na loja, eu posso pegar no iPhone, né? Por quê? Porque ele é um produto. Serviço você não pode pegar. Agora, e serviço? Como é que você especifica? É você falando prazo e cronograma. É você dizendo: olha, no dia eu começo na segunda-feira e 30 dias depois você tem isso e isso e isso funcionando na sua empresa. É assim. Tem que ter. Tem que ter. É mandatório. Toda vez que você não tiver, o cliente ele fica com dúvidas. Tá? Outra coisa super importante é dar garantia. Toda vez que você dá garantia, fica mais fácil você vender. Olha que coisa interessante. Toda vez que você dá garantia, fica mais fácil de você vender. Ó, fizeram um estudo de compradores, isso em todos os mercados, tá? Vocês sabiam que antes da pessoa assinar um contrato ou passar um cartão, a emoção mais aflorada que está na cabeça dela é o risco. Do tipo: cara, será que eu vou me dar mal? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Ó, o cara que vai comprar um carro, antes dele comprar o carro, né? Quando ele está só com a vontade, o desejo está lá no alto.
O desejo é a emoção que está mais forte para ele. Aí ele começa a visitar várias concessionárias, começa a ver vários carros, e aí ele vai vendo e o desejo começa a diminuir. Por quê? Porque ele já viu um, dois, três, quatro carros, a vontade está diminuindo. Qual é a próxima emoção que surge? É custo-benefício. Ele começa a olhar e comparar. Ele fala, cara, deixa eu ver, eu vi aquele primeiro lá, aquele modelo, pô, custa tantos mil, mas esse aqui vem com isso aqui, custa um pouquinho mais caro. A emoção mais aflorada, depois que ele já está no meio dessa interação, né, que já está vendo vários carros, é custo-benefício. E a última emoção que ele tem antes de assinar e de comprar o carro é o risco. Então, antes de comprar, as perguntas que ele faz é o seguinte: tá bom, mas esse carro aqui, qual é o valor de revenda? Eu perco muito dinheiro? Quanto custa o seguro? Ele é muito roubado? É o risco. Então, todo comprador, gente, todo comprador, antes de assinar um contrato, ele está avaliando o risco. Então, quando você dá garantia do seu software, do seu sistema, quando você dá a garantia, você remove o risco do cliente. Ele não se sente tão arriscado assim, porque você está dando garantia. Ó, imagina que você segue aqui do jeito que eu estou falando. Você faz as perguntas, ele te vê como especialista, depois você chega para o cliente, apresenta a solução, ele gosta, e agora, na hora de fechar, eu falo, cliente, é o seguinte, eu já entendi você, eu já vi seu cenário, já fiz o levantamento técnico, já sei tudo. E eu garanto para você que vai funcionar. Garanto tanto que vai funcionar que eu vou botar o sistema aqui e você vai ficar rodando, trabalhando com ele por 30 dias. Vou treinar a sua equipe, vai dar tudo certo, vai tudo funcionar do jeito que eu estou te prometendo. E se der 30 dias e não funcionar desse jeito que eu estou te falando que vai funcionar, cara, a gente pode encerrar o contrato, você não me deve nada. Você não tem fidelidade se não for tudo isso do jeito que eu estou te falando. Muitas pessoas não fazem garantia porque elas têm medo do cliente passar a perna. Mas eu acredito que a maioria das pessoas, elas são corretas, ainda mais quem está querendo comprar uma solução para a empresa. O cara não vai ficar testando, sabe, N soluções, ele quer resolver o problema. E se você der garantia, fica mais fácil de você vender. Existe um argumento muito bom, que é, toda vez que a tua empresa de TI dá garantia, e o cliente ele te questiona, fala assim, olha, Ronald, a sua empresa me cobrou mais caro. Eu recebi proposta aqui de R$ 10.000 e a sua me cobrou 12.000. E eu falo, mas a minha é mais cara mesmo, porque a minha é garantido que vai funcionar. Eu já vi outros clientes meus contratando empresas do meu concorrente, não funcionou, depois ele teve uma grande dor de cabeça lá com o concorrente para desfazer o negócio e ele acabou me contratando. Ele perdeu tempo e acabou me contratando no final das contas. E eu dou a garantia porque eu tenho certeza que o meu vai funcionar. Então, a garantia aqui, ela é usada como uma estratégia de vendas. Imagina que é um jogo de xadrez, cara. Então você está fazendo uma jogada super importante para você cobrar mais caro, para você até justificar por que você é mais caro, entendeu? E a gente sabe que em TI, cara, muitas vezes no final das contas tudo funciona mesmo, né? O técnico, o nosso time técnico coloca as coisas para funcionar, a gente dá um jeito, fala com o cliente, vai, refaz, vê de novo. Às vezes o cliente, pô, falta pré-requisito lá, a gente dá um jeito e bota tudo funcionando. Então, cara, se no final das contas você vai fazer funcionar mesmo, então coloca a garantia para te ajudar a vender mais fácil e mais rápido. Esses são os pontos importantes, gente.